Está aqui hoje conosco o consultor na área de obstetrícia e ginecologia, o Dr. Roberto Maglian. Agradeço o convite da TV Master, em nome da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia da Paraíba. Eu gostaria de dar o bom dia, boa tarde, boa noite aos telespectadores. Olha só, olha que só coisa interessante. Até nascerem são 9 meses de ansiedade. E quando chega a hora, finalmente, parto normal ou cesariana. Com a palavra agora, o nosso consultor na área de ginecologia e obstetrícia. Doutor Roberto, finalmente, qual é a decisão que deve se tomar quando chega a hora? O parto normal ou cesariana? A decisão mais adequada é aquela em que no momento ideal se encontra. Vou explicar melhor. A cesariana, até a década de 60, ela não era realizada, porque era extremamente perigosa. A anestesia implicava riscos de vida para a mãe, a própria cirurgia em si implicava em grandes riscos, porque a técnica não era bem desenvolvida e existiam também riscos de infecção e de hemorragia para a mulher. Então, ela só era realizada em situações extremas. Com o aperfeiçoamento da técnica, a cesariana, ela hoje pode ser considerada uma cirurgia extremamente segura. De ser segura, que a gente pode dizer hoje que ela é melhor do que o parto normal. Absolutamente. O parto normal, o parto natural, é aquele que a gente entende que, pelo próprio nome, como o próprio nome diz, é melhor para a mulher. Naquelas situações em que ele não pode ser realizado, ou naquelas situações em que a criança está em risco ou a vida da mãe está em risco, a gente pode optar, então, por fazer uma cesariana. Pois é, então, está dada a resposta por um especialista. Na realidade, a opção correta é o parto normal. O caso da cesariana só em casos em que há um risco ou para a mulher ou para o bebê. É isso mesmo, não é isso? Confirma? Perfeitamente, confirmo isso aí e eu gostaria de explicar melhor. O que tem acontecido hoje no mundo todo é uma crescente e alarmante taxa de cesariana e muitas delas desnecessárias. A Sociedade Paraibana de Ginecologia e Obstetrícia, aliás, o mundo todo, a Organização Mundial de Saúde está alarmado com essa taxa epidêmica de cesariana que vem acometendo o mundo. É preciso alertar as mulheres. A cesariana, ela só deve ser realizada quando necessário. O que tem acontecido é uma distorção e o próprio Ministério da Saúde está muito preocupado com isso. Doutor, nos bastidores nós conversamos, inclusive, nessa questão do... a mulher, ela, de certa forma, pelos próprios ginecologistas e obstetras, vão orientando no período pré-parto essa questão da opção do parto normal. E ela está decidida a, quando chegar o dia, partir para o normal. E quando vai chegando o dia, há essa mudança. Por que existe essa questão de reverter essa decisão? Há esse conflito ou não? Existe isso? A rigor, se a gente for conversar com uma mulher jovem, uma mulher saudável, ela vai começar o pré-natal dizendo que quer o parto normal. Mas durante a gestação, uma série de fatores concorrem para que ela mude de opinião. Um desses fatores, eu queria dizer para vocês que é interessante que na saúde suplementar, no serviço privado, 98,5%. É esse número mesmo. 98,5% das mulheres na nossa cidade, elas têm o seu filho nascido por cesariana. Essa taxa é absurda. E isso acontece porque, entre outras coisas, existe o medo da paciente pela dor do parto, a questão da insegurança da família que coloca pressão sobre o médico para realizar o procedimento e ainda a questão da comodidade de alguns profissionais de realizar aquele procedimento com hora marcada. Então, isso é absolutamente condenável e a gente precisa trabalhar bastante para evitar que isso aconteça. Na saúde pública, o que tem acontecido na Paraíba é que nós temos uma taxa de 30% apenas
de cesariana. A nível do Brasil é uma taxa aceitável, embora a Organização Mundial de Saúde estime que das cesarianas que deveriam acontecer, no máximo de 100 mulheres, 16 teriam seus filhos por cesariana. Então, no Brasil, essa taxa é o dobro, nos Estados Unidos também. E existe uma diferença muito grande do que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, do que acontece no Brasil. Nos Estados Unidos, grande parte dessas cesarianas acontecem desnecessárias, porque o médico ele tem medo de ser processado caso algum problema venha acontecer com a criança. Lá, como você sabe, existe a indústria do erro médico e uma mulher que tem um filho por parto normal e caso esse seu filho tenha um problema na adolescência, ela pode processar o médico que fez o parto e ganhar uma gorda indenização por isso. Então, por essa razão, lá nos Estados Unidos, muitos médicos têm optado por fazer cesariana. Aqui no Brasil, o que a gente observa é que, no interior do estado, muitos médicos fazem a cesariana nas mulheres para fazer a laqueadura tubária na época de campanha política. E acabam, muitos deles, felizmente isso está se acabando, por se eleger às custas da saúde da mulher. Atualmente, o que a gente vê na nossa capital é que muitas mulheres elas têm o seu parto terminado por cesariana porque todas as suas amigas tiveram cesariana. A sua mãe teve cesariana. Então, como é que você vai dizer que o parto normal é melhor se a sua experiência foi outra? Não é? Então, as mulheres acabam sendo dissuadidas do parto normal porque as suas amigas, a sua mãe, a sua família entende inconscientemente, é como se tivesse já no DNA da mulher paraibana, a ideia de que o parto cesariana é melhor. Mas eu asseguro para vocês, é por uma questão de experiência. O parto normal, seguramente, é melhor para a mulher. Que a gente termina confundindo climatério, menopausa. Dá para o senhor explicar realmente a diferença de uma coisa e a outra? Claro, a menopausa é um marco, como é também a menarca. Ou seja, a menarca é a primeira menstruação da mulher e a menopausa é a última menstruação da mulher. O climatério se parece com a puberdade, ou seja, é uma fase de transição entre o período de vida reprodutivo da mulher e o período da senectude, da terceira idade, da velhice. Então, é uma fase de transição e no meio dessa fase de transição ocorre a última menstruação da mulher. No caso do climatério, então deu para entender que, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a menopausa é o marco final, ou seja, a última menstruação foi aquele último dia, ali foi a menopausa. E tudo que acontece antes de chegar a esse dia chama-se climatério. Existe uma faixa etária específica para esse período do climatério? Existe sim, e é importante lembrar, alertar, que em 1950, a expectativa de vida de uma mulher no Brasil era de 48 a 50 anos. Então, a maioria das mulheres, elas nem experimentavam o período de pós-menopausa. O climatério, melhor dizendo, é o período que vai um pouco antes até um pouco depois da menopausa. Então, ele fica mais ou menos na faixa de 46 aos 52, 54 anos. Depois disso, a gente chama de senectude, ou a fase de velhice propriamente dita. Não é? Que tem um climatério antes da menopausa e climatério pós-menopausa. Exatamente, e pós-menopausa. E é nessa faixa etária. Na transição menopausal, a mulher começa a sentir experimentar uma série de sensações que ela não sentia. Quais são os sintomas, doutor, nesse caso? Todos esses sintomas estão relacionados à falência ovariana. São sinais e sintomas, no caso, né? São sinais e sintomas. Como você sabe, os ovários eles produzem os hormônios estrogênio e progesterona, e quando esses hormônios eles deixam de ser produzidos pelos ovários, a mulher para, primeiro, de menstruar, segundo, ela passa a ter uma perda mais acelerada na sua massa óssea, ela começa a ter problemas de nervosismo, irritação, ondas de calor, porque o seu cérebro não entende que o organismo deixou definitivamente de produzir os hormônios ovarianos e começa a reclamar, e essa reclamação se faz sentir no corpo da mulher,
através das ondas de calor, da sudorese que ela tem, secura vaginal. Ela fica mais irritada também nesse caso? Fica mais irritada, ela tem alterações pelo lado da sexualidade. E é preciso... O libido é diminuído. A libido engraçado, a libido da mulher, ela não está diminuída. O desejo sexual da mulher é que se altera um pouco, a percepção da mulher. Ela demora mais a ficar excitada. Isso tudo por conta dessas perdas hormonais. Também tem insônia nesse caso, às vezes? A mulher experimenta insônia, a mulher, muitas vezes, ela briga com o marido. Ao mesmo tempo, essa fase confunde a mulher, porque é a fase em que seus filhos já cresceram e deixam de morar com ela. Então, ela fica se sentindo sem função, sem uma razão de ter. Ela se sente envelhecida e fica com medo que o marido vá procurar outra pessoa. Então, é uma fase que precisa realmente de um acompanhamento, de uma atenção especial, para que ela possa atravessá-la com segurança. A todos vocês, uma boa semana.